Boa tarde, amigos. Boa tarde, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui no Projeto Grael, fazendo testes de áudio, testes de vídeo. Bem-vindo, Mauro. Maurício entrou. Maurício Salchini. Nosso papo hoje será com ele. Enviou uma solicitação para participar, visualizado. Estamos aprendendo aqui a mexer nessa nova plataforma online. Sempre uma grande oportunidade. Maurício ficou ao vivo junto comigo. E aí, Maurício, tudo bom? Grande Como é que você está? Eu estou bem, e você? Tudo certo, uma honra poder dividir esse espaço, essa experiência com um grande profissional, um grande mestre, grande empresário da nossa cidade, da cidade de Niterói. A gente tem um roteiro, né? Tem uma pauta, e aí eu te passo a palavra, Maurício, para dar uma boa tarde aí para os nossos ouvintes. Ô, Jonas, eu estou descobrindo em você um grande comunicador, né? Já te admirava como velejador, e nos nossos testes de luz e som você arrebentou aí. Mandou uma Rede Globo e tudo. Bom, dá uma boa tarde a todo mundo, né? Que vai acompanhar a gente, ou que vai assistir esse vídeo depois. A gente tem um roteiro, tem a Natália aí nos bastidores nos ajudando com a mensagem da galera, para a gente poder tentar responder. E é isso, estou aqui à disposição. Reservei aqui 5 tópicos para a gente levar conteúdo para a galera. E é isso, Jonas. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho para a galera entrar, não é isso? Isso. Enquanto o pessoal vai entrando, vai se logando, para quem está chegando, nosso bate-papo hoje vai ser sobre o mercado náutico, o mercado atual, o mercado varejista. O Maurício tem uma grande experiência no setor. A gente tem uma pauta e a gente vai conversar muito sobre quarentena, sobre mercado náutico, sobre oportunidades. Mas enquanto isso, eu vou me apresentando. Eu apresento primeiro. Meu nome é Jonatas Gonçalves, sou nascido e criado na cidade de Niterói, fiz educação física, licenciatura plena em educação física lá na UFRJ, cursei administração no IBMEC, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Agora estou fazendo mestrado em gestão de economia criativa na ESPN. Atualmente eu estou aprendendo muito com os clubes, com os diretores de vela. Assumi recentemente aí a Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro. E no Projeto Grael só estou devolvendo um pouquinho aí de contribuição. Acho que isso é muito importante. Ali junto com os conselheiros do Instituto Rumo Náutico, Projeto Grael, atualmente eu sou o vice-presidente. Esse é o currículo Lattes ali, a nossa apresentação formal, mas na verdade eu sou jovem, tenho 33 anos de idade, sou casado com a baiana, Lígia, tenho uma filha de 5 anos, a Ana Sofia, e sou botafoguense, o único clube no Brasil que tem 3 títulos mundiais interclubes. Não é isso, Maurício? Confirma aí, meu flamenguista. Quantos títulos? 3 títulos mundiais. Não existem controvérsias, mas o tema hoje não é futebol, então encerro a minha palavra dizendo que o Botafogo é o maior campeão interclubes do Brasil e passo a palavra ao Maurício, grande flamenguista, amigo. Então, no roteiro da Natália, a gente pede primeiro para a gente se apresentar. Eu vou obedecer ela. Tá? Meu nome é Maurício Salchini, eu tenho 44 anos, eu trabalho desde os 14. Até 2006 eu atuava no mercado de material de construção, em loja. Primeiro eu vendi para a loja, depois eu tive uma loja. Em 2006 a gente foi para o segmento de franchise, a gente foi ser franqueado do Rei do Mate, depois a gente foi para a franquia da Copenhague, hoje eu sou franqueado Rei do Mate e franqueado Copenhague. Sou formado em administração, especialização em pedagogia social. Sou militante da área social, sou um fã do Projeto Grael. Tenho um filho lindo que eu estou pedindo a ele para entrar aqui para assistir o pai dele ao vivo, o Arthur. Tenho uma equipe maravilhosa que eu cuida comigo da loja lá no dia a dia. A Dayana entrou aí, a Daiane. Eu acho que é isso, sou flamenguista. 2019 fui muito feliz. E é por aí. Maravilha. Mas e aí, como é que você conheceu o Projeto Grael, Maurício? Conta pra gente qual é o seu vínculo aí com o Projeto Grael.
Então, acho que todo mundo na cidade de Niterói conhece e reconhece o Projeto Grael. Niterói ainda é uma relação ainda mais forte por ser aqui em Niterói. Mas há 10 anos atrás, eu almocei com Axel e Elias no Rio do Ouro. E nesse almoço, o Axel detalhou um pouco do projeto, e aí me convidou para conhecer o projeto. Eu tive lá há 10 anos atrás, na sede lá em Jurujuba, e achei o trabalho sensacional, a coisa de juntar a formação profissional com a vela, que é um esporte que a gente tende a achar que é de elite, e essa junção assim, me deixou bem impactado positivamente, e de lá para cá a gente tem sempre contribuído de alguma maneira, né? Então, nesse momento, eu sou conselheiro, como o Jonatas, sou ouvidor, e a gente contrata muitos jovens que são formados, principalmente aquele curso de varejo lá da Lloyds Americana, né? Aquele curso é um sucesso, eu sou um admirador do curso, da metodologia, da junção do SENAC com o Projeto Grael, e sempre que eu posso, além da contratação, sempre que eu posso, eu tento dar algum apoio nos eventos, e há 10 anos que a gente tem algum tipo de interação com o Projeto Grael. Acho que é por aí a história. Ah, legal. Eu sou ex-aluno. Na verdade, eu costumo brincar que eu sou uma prova viva do poder de transformação que o esporte tem na vida das pessoas. Meu irmão entrou no Projeto Grael, depois ele me contagiou nesse momento de pandemia, até difícil falar contagiou com vírus, mas na verdade foi isso. Uma mosquinha lá, o mosquito picou, então a gente foi contagiado pelo vírus do esporte. Tivemos excelentes professores, e aqui recentemente tivemos na terça-feira o Dia Internacional, o Dia Mundial da Educação. Então o papel do professor é fundamental. Tive grandes educadores, grandes professores que eu tenho até hoje, que estão me levando à frente. Mas, Maurício, o nosso bate-papo hoje, estou vendo aí que a gente está top hits de audiência no Instagram do Projeto Grael. Gostaria que você contasse para a gente o nosso bate-papo de hoje. Nosso bate-papo de hoje é sobre o mercado náutico, o mercado varejista, como que está nessa situação da pandemia, como que a gente pode unir esforços. Apresenta para a gente aí, eu sei que você montou uma estrutura fantástica para a gente. Conta um pouquinho aí como é que está o mercado varejista, o que você acha, para a gente começar esse bate-papo. Então, João, eu queria te pedir permissão, antes de ler aqui o roteiro que eu fiz e explicar como é que eu pretendo apresentar as informações, eu queria ler uma poesia para os professores, você me permite? Lógico, pô. Cuidado para não me emocionar, que eu sou professor também, hein? Mas vai lá. Então é para você também. Ontem era o dia, não tive inspiração. Os professores merecem as melhores escritas. Por pensar nas condições das escolas, eu sofria. O governo incentivando filmar, quer imagens de sala de aula, constranger e censurar. Propõe aos alunos uma selfie das balas, balas que trocam açúcar por pólvora. As chamam de perdidas, mas enquanto as paredes dos colégios. Os educadores disparam amores em formas de livros. Livrai-os de todos os males. Ontem foi feriado nas escolas. Crianças brincaram, sem provas. Já testemunhei abraço na porta de escola municipal. Fenomenal. Adolescentes coletivamente abraçaram a diretora, aliviados por serem queridos. Marejou os olhos de quem nos assistia. Apenas abraço, mais um abraço. Braços de professores que podem salvar a vida e curar as dores. Feliz Dia dos Professores. Eu escrevi isso em outubro de 19. Para os professores. Para todos eles. Essa foi a minha primeira escolha. Escolhi ser professor de educação física, profissional. Já tinha feito vestibular para outras áreas, cheguei a passar em ciências atuariais. Talvez se eu tivesse feito, estaria rico hoje. Mas eu escolhi a profissão que, de fato, tivesse o poder de transformar a vida das pessoas. E aí eu escolhi a profissão das pessoas que realmente transformaram a minha vida. E aí eu fui ser professor, podia ter sido de matemática, geografia, filosofia. Gosto muito de aprender, mas fui me esforçar para ensinar.
e aí escolhi ser professor de educação física, trabalhar com esporte, e fica a nossa homenagem a todos os professores que dedicam a sua vida, dedicam a sua família, o seu tempo, nesse momento de pandemia, de isolamento, os professores tendo que se reinventar, o sistema de ensino tendo que se reinventar, e nós hoje, fazendo um gancho com o tema atual, temos que nos reinventar. Maurício, conta pra gente como é que está aí o cenário, como é que está o mercado de trabalho. Então, eu fiz assim o roteiro, eu fiz com 5 tópicos, né? Sim, 5 tópicos. Se vocês toparem, eu apresento qual era o cenário antes da pandemia, eu conto para vocês como é que está a loja atualmente, as lojas, eu vou tentar acertar o que vai ser pós-pandemia e vou tentar incentivar os jovens contando para eles oportunidades que se apresentarão quando o mundo voltar ao normal, né? E são 4 tópicos que eu falei, e o 5º tópico seria tentar responder algumas perguntas aí que surgirem durante a nossa live, que a Natália está lá tentando enviar para a gente e a gente tentar responder. Então, antes, o que está a loja atualmente, pós-pandemia e as oportunidades. E as perguntas são os 5 tópicos que eu separei para vocês. O que vocês acham? Por mim está aprovadíssimo. Vamos fazer então um bate-bola, uma mesa redonda. Você apresenta o tópico, dá o seu parecer, como é que está o mercado varejista, como que você enxerga o cenário, e eu tento fazer um link, tento fazer uma conexão com o nosso mercado náutico. Pela quantidade de joinha, estou vendo aí, então, como é que minha filha de 5 anos fala, né? Tá vendo muito YouTube, se inscreva no canal, se inscreva na rede social do Projeto Grael, deixe o seu joinha, like. Mas vamos lá, Maurício, conta pra gente, vamos lá. Então, eu acho que antes de a gente já estar no roteiro propriamente dito, eu acho que seria interessante explicar o que é o mercado varejista, né? Quando a gente fala, o Maurício vai falar sobre o mercado varejista. O que a gente considera de mercado varejista? Eu digo que o mercado varejista é aquele cara que compra da fábrica, tem uma estrutura física para vender em unidade para o cliente. Então, a Copenhague, por exemplo, compra da fábrica, da própria Copenhague, e compra lá um caminhão de produtos e vende um tablete para o cliente que chega lá na loja da Copenhague em São Francisco. O Rei do Mate compra lá quilos de pão de queijo, assa e está lá com a estrutura física aberta esperando o cliente chegar para comprar o pão de queijo. Então, o mercado varejista é considerar a farmácia, o supermercado, a mercearia, né? O Rei do Mate, a Copenhague, explicando um pouquinho aí o que a gente classifica como mercado varejista. E eu tenho a curiosidade, João, assim, de o que seria um mercado náutico, né? Qual o tamanho do mercado náutico? Quando a gente fala em mercado náutico, o que se apresenta como mercado náutico para a gente? Ah, boa pergunta. Na verdade, eu fiquei com uma água na boca aqui fenomenal. Você trabalha com coisas que eu mais amo. Na verdade, comida. Comida, mandou bem. Depois você trabalha vendendo chocolate, meu querido. Chocolate Copenhague. Pô, chocolate, pão de queijo e mate. Eu estou me voluntariando aqui. Se você quiser um voluntário para testar as amostras, novos produtos. Gostei desse mercado varejista. Na verdade, eu sou mais atacadista nesse setor aí de chocolate, pão de queijo, como muito. Mas vamos lá. O mercado náutico. O mercado náutico, ele tem vários... E isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto muito, que não está claro para a maioria das pessoas. O mercado náutico, ele tem várias ramificações. De uma forma resumida, o mercado náutico é todo aquele que lida ou que está em contato direto com o mar, ou que utiliza o mar, cuja sua via seja a náutica. Na verdade, existem várias ramificações para comércio, até mesmo para a indústria. Então, o mercado náutico ele é muito grande, muito amplo. No Brasil, existem pesquisas que o mercado náutico é um dos que mais emprega no Brasil. Eu vou trazer um pouco para o nosso lado esportivo, para o nosso lado da vela, comparando com outras modalidades tops no Brasil. Existe um estudo antigo, vai me falhar a memória aqui, mas que a vela fica atrás de poucos esportes que empregam no Brasil. Atrás do futebol, do vôlei, do basquete e do handball, que tem muita empregabilidade nas escolas, com professores e a indústria de escolinha. A vela fica ali em 5º, 6º lugar,
não só pelo esporte, mas porque envolve toda uma cadeia de pessoas que empregam. Empregam não somente o professor da vela, mas também emprega o fabricante do barco, o fabricante do mastro, o fabricante da vela, as pessoas que fazem toda a capotaria, que constroem as capas, os estofados, o motor, a parte da fibra de vidro. Então o mercado náutico está sempre em constante ascensão. Eu vou tentar dividir ele ali na parte da indústria e na parte do lazer no nosso cenário atual, porque boa parte dos nossos alunos vai trabalhar ou na indústria, de pequeno, médio e grande porte, ou vai trabalhar na parte de lazer e diversão. Temos só uma hora ali, um pouquinho menos de uma hora, mas eu vou separar o mercado náutico nessas duas grandes vertentes: indústria e lazer, diversão. Até mesmo nessa parte de lazer e diversão eu vou colocar a parte competitiva, que tem um quê de ligação entre os dois. Mas e você? Me conta aí, vamos tentar fazer um paralelo para o Projeto Grael? Como que você acha que o mercado varejista atua ou está inserido no contexto do Projeto Grael? Então, Jota, eu falei isso a última vez que eu fui ao projeto. A gente, nessa relação de contratação de ex-alunos do Projeto Grael, o Projeto Grael, além de dar qualificação profissional, que aí junta ali com a parte de esporte, cidadania, ele tem uma parte que ele indica os jovens para as empresas, que essa é uma das dificuldades que o jovem tem hoje, né? O jovem faz o curso, mas não sabe onde colocar o currículo, como fazer currículo, quais empresas estão contratando, e o Projeto Grael faz esse encaminhamento para as empresas. No caso, as nossas lojas, lá do Rei do Mate da Copeag, elas são destino desses currículos. E eu percebi que a gente estava no caminho certo, que o curso lá de varejo da Loja Americana, os outros cursos estão formando jovens bacanas para o primeiro emprego. Foi quando os meus gerentes começaram a me cobrar que a gente tivesse mais candidatos formados por vocês. Então, que eles dizem assim que o profissional já chega com alguma noção de comportamento na empresa, com um compromisso maior, né? Especificamente no projeto lá da Loja Americana para varejo, chega com alguma noção de arrumação, da importância de atendimento, a questão da vigilância sanitária. Claro que são noções, a gente não tem como formar o jovem em um curso, mas essas noções, elas ampliam a curiosidade do jovem quando chega na empresa de aprender e se qualificar ainda mais no dia a dia da empresa. Então, o Projeto Grael, ele forma, ele dá qualificação e ele dá um encaminhamento, faz a relação do jovem com as empresas. Então, é uma coisa assim, que considero muito importante, porque qualifica e encaminha o jovem para as empresas. E quando os meus gerentes começaram a me demandar por candidatos formados pelo Projeto Grael, eu vi que a gente estava no caminho certo. E eu acho que essa é a parte mais bacana da relação do Projeto Grael com o mercado varejista, dando oportunidade aos jovens para o primeiro emprego. Existe uma analogia muito grande com o mercado náutico. E você, aproveitando a sua fala, eu fiz um paralelo com a própria poesia, muito bem escrita, que no mercado náutico existe a mesma demanda. Eu fiz uma pesquisa hoje, rápida, com alguns amigos que são dirigentes esportivos, que são empresários do meio náutico, que são proprietários de embarcação de esporte e também são proprietários de embarcações profissionais. E foi uma coisa que apareceu em todas as falas. Foram 3 tópicos. O primeiro é educação. Precisa estar capacitado, precisa estar qualificado. Mas isso não era um pré-requisito. O pré-requisito para todos eles era honestidade. Era honestidade e o último, a confiança. As pessoas poderem confiar em pessoas, poderem saber que podem entregar o seu bem, entregar a sua empresa, entregar o seu caixa de uma loja. No caso da vela, que aí eu vou fazer esse paralelo com o mercado náutico, existem embarcações muito mais caras que uma loja. Existem embarcações, ou clubes, ou organização de eventos, ou o seu papel dentro de uma indústria
passa tanto recurso, tanto bem, tantos recursos, tanto investimento, que você precisa confiar em uma pessoa que seja honesta e que esteja bem preparada para isso. Todos foram unânimes. Se a pessoa for honesta e a pessoa puder ser digna da minha confiança, nós juntos vamos trabalhar para capacitá-la. E o Projeto Grau tem feito um trabalho fenomenal de capacitação. Por isso que eu gostei muito da sua poesia para os professores, porque são não só o porta-voz, mas quem vive o dia a dia com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, que muitas vezes o início do seu poema, ou poesia, me desculpe, fala da escola pública, das dificuldades do ensino, que é a parte de formação, de qualificação. E cada vez que eu vejo, analiso o nosso cenário nacional, uma vez um empregador veio falar comigo que o grande problema que ele tinha era que ele tem vaga, existe emprego, existem oportunidades, mas as pessoas não estão capacitadas. Mas a capacitação não é ter curso de inglês, falar 5 idiomas ou ter um diploma do ensino superior. É ter a identidade, é ter o CPF, ter uma carteira de trabalho. Muitos, e aí por isso que a gente está fazendo a abordagem para o Projeto Grael, essa live é do projeto, para os alunos, para os instrutores, tenham a sua documentação pronta, tenham a sua documentação em dia. Fazendo uma analogia com o tema atual, olha a quantidade de pessoas que estão com o seu CPF irregular, que não tem direito sequer a um benefício. Quantos pequenos e microempreendedores na nossa cidade não têm a documentação em dia para receber os benefícios da Prefeitura de Niterói, que está fazendo um excelente trabalho de capacitação? Quantas empresas não estão em dia com a sua documentação e não podem usufruir desses benefícios? Então, o Projeto Grael tem feito esse papel importantíssimo na capacitação dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos instrutores, porque eu acredito muito no povo brasileiro, eu acredito muito na nossa honestidade. O que falta, na verdade, são oportunidades. E aí, nesse cenário de pandemia, Maurício, conta pra gente como que está acontecendo esse cenário que você desenhou pra gente, se não me engano, foi o primeiro tópico, não é isso? Conta pra gente. Isso. Então, vou falar como é que está a loja nesse exato momento, e aí eu vou diferenciar a Copenhague do Rei do Mate, vou contar para vocês. Eu vou dar um abraço aqui para algumas pessoas que entraram na live. O Gabriel Martins, para a Elaine Holanda, coordenadora do Projeto Social do Salesiano, para a Glória Blauf, diretora da biblioteca, para o meu irmão e para o Matheus, a família presente, família Salchini. Vou mandar um abraço para a família Aziz, um abraço para a minha turma lá da UF, que fez pós-graduação comigo, em nome da Renata Malafaia. Um abraço para a minha equipe, que dia a dia carrega o piano lá comigo, em nome da Paula e da Daiane. E mandar um abraço para a minha amiga Keiko. Bom, o Rei do Mate, quando saiu a decisão do governo de encerrar isolamento, né? A gente cumpriu o decreto do prefeito, a gente é a favor do isolamento social, e aí a gente encerrou as atividades e a gente colocou a equipe de férias. Nesse momento, a equipe está no segundo período de férias, começou ontem, e as lojas estão totalmente fechadas. A Copenhague, a gente, antes um pouquinho do isolamento social, a gente recebeu um estoque de Páscoa, os ovos de Páscoa, os produtos de Páscoa. E 10 dias antes da Páscoa, a gente começou uma movimentação pelo WhatsApp, e aí um cliente enviava a informação para outro cliente, e aí aquele termo viralizou, né? Viralizou que a Copenhague estava entregando para o WhatsApp, e a gente, quem podia da equipe trabalhar, ajudou a gente lá internamente, e a gente conseguiu fazer as entregas de delivery de todos os produtos de Páscoa, e encerramos o estoque de Páscoa lá da Copenhague. Hoje a equipe está de férias e a loja está fechada, sem funcionamento. Aí as pessoas perguntam, tem muita curiosidade de perguntar, e aí, como é que está sendo, né? A gente está negociando com os fornecedores, aluguel, condomínio,
fornecedor de matéria-prima, cada negociação é individual. Tem fornecedor que zerou o aluguel, por exemplo, da máquina de café. Tem fornecedor que entende que tem que continuar cobrando o mesmo valor. E a gente está tratando dessa negociação caso a caso. E o resultado dessa negociação é que vai garantir uma saúde da empresa, né? Está sendo difícil, porque a gente também se coloca no lugar do fornecedor, e ele também tem compromisso. Então a gente está com um abacaxi que não é muito doce para a gente dividir com os fornecedores. E uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito, tem muita curiosidade, e aí, qual é a previsão? Como é que vai voltar? Eu acho que essa resposta ela não existe no mundo, né? E é muito difícil trabalhar essa resposta. O que eu tenho dito para as pessoas é que a gente está resolvendo a cada dia, sabe, João? A cada dia a gente tenta ter qualidade na negociação com o fornecedor, qualidade no trato com o funcionário, com o colaborador, qualidade na relação com a pessoa responsável pelo condomínio, para que a gente, com esse relacionamento aí, todo mundo tentando dividir um pouco esse abacaxi, a gente enfrente essa situação. Não tem previsão, tem cenários muito, muito doloridos para as famílias, tem cenários mais otimistas, mas eu tenho escolhido cuidar do dia a dia e conduzir cada negociação pessoalmente e individualmente. O cenário é esse, infelizmente. Mas entre esse isolamento social e a abertura forçada, eu não tenho dúvida que a Prefeitura de Niterói escolheu o melhor caminho do isolamento social e preservar vidas, eu acho que é o mais importante nesse momento. Então, o momento da loja é esse. E aí, eu preparando esse material, João, eu fiquei pensando assim, como é que está no mundo náutico hoje? Né? Se tiver uma fotografia de hoje, como é que isso acontece? Tem necessidade de manutenções? Os clubes estão totalmente fechados? Como é que as pessoas estão enfrentando esse dia a dia aí de isolamento social no mundo náutico? Vamos lá então. O cenário durante a pandemia. Eu tomei um cuidado para não pegar a minha opinião. Então eu escrevi para alguns amigos, como eu falei mais cedo, e tentei fazer um meio termo. E as respostas foram bem diferentes. Não foram controversas, mas foram bem naquele cenário que a nossa náutica ela é bem plural. O que acontece? Primeiro, seguir as diretrizes do nosso governo federal, das autoridades, não desafiar a autoridade, muito pelo contrário, seguir as determinações, exatamente, seguir as determinações das autoridades, isso é sempre fundamental. Ponto. Vamos debater, vamos analisar cenário a cenário. E aí as questões que surgiram, e a que eu mais gostei, foi de um dirigente esportivo que passou para mim, o mais importante nesse momento estão sendo as relações humanas. Estão sendo as relações humanas por causa das negociações. São coisas que me fizeram pensar, eu estou pensando na oportunidade, dinheiro vai faltar. Não, são as relações humanas. As relações humanas com os nossos fornecedores, as relações humanas com os nossos funcionários, com os nossos familiares. Isso é muito importante no meio náutico, porque no meio náutico, aquilo que eu te falei são os dois cenários. A parte de lazer, de diversão, o dono da embarcação tem um bem que é muitas vezes delegado à autoridade, ao poder, para o marinheiro, para um rapaz formado no Projeto Grael. Então, ele precisa que esse bem seja bem cuidado. Então, o mercado náutico, durante a quarentena, você tem a parte de lazer e de diversão, que está bem restrita, bem segura. Os clubes estão fechados, mas a navegação não está impedida. A navegação está funcionando, o mercado está funcionando, e nessa parte da indústria, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a maioria dos nossos insumos, dos nossos bens, vem do exterior. São cotados em dólar, o dólar disparou. Existe uma preocupação muito grande, porque muitas empresas vão quebrar nesse meio tempo, nesse período.
se não tiverem feito o dever de casa, se não tiverem tomado cuidado com o dia a dia. Ou seja, nós temos um cenário da indústria que precisa tomar cuidado, o micro, o pequeno empreendedor não está vendendo, não está conseguindo comercializar, ele vai precisar se reinventar. Em algum momento a gente vai falar mais sobre isso na frente, no cenário pós-pandemia, mas hoje os clubes estão fechados. Na verdade, estão fechados por causa do isolamento social. O esporte, ele lida muito com a parte de lazer e de diversão, mas teve um outro amigo meu que falou hoje de manhã o seguinte, não vamos falar sobre achismos, vamos analisar a história. E aí deu o exemplo da Segunda Guerra Mundial, que teve uma demanda reprimida muito grande, e que com o tempo, quando terminou, as pessoas saíram em busca de lazer, em busca de diversão, de grandes eventos, o consumo aumentou muito. Então, nesse cenário de pandemia hoje, com os eventos suspensos, ontem a gente teve a notícia do cancelamento da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, um dos maiores eventos que a gente tem na América Latina do nosso esporte, os marinheiros estão precisando se reinventar. Quem trabalha na indústria náutica precisa se reinventar, mas ele precisa se reinventar de duas formas. Uma, aquilo que a gente falou lá no início, a confiança, a honestidade. Por quê? Porque tem muita gente que mora dentro do seu barco. Então o clube está fechado para a parte social. Mas quem mora no barco, quem vive dentro da embarcação, existem muitas marinas que são casa de vários velejadores, cruzeiristas, são pessoas que moram nas suas embarcações e eles continuam tendo demanda para a mecânica do motor, para madeira, marcenaria, carpintaria. É uma casa. A casa continua funcionando. Então existem muitos serviços essenciais para quem mora ou quem depende da indústria náutica. E nesse momento, quem se capacitou, quem se qualificou e tem confiança, uma confiança muito grande, quem é honesto, ainda tem oportunidade de emprego, ainda está trabalhando, ainda está entregando resultado. Então, nesse cenário de pandemia, tem muita gente que vai quebrar, porque não está conseguindo vender, porque não se preparou, não gerenciou bem o seu estoque, não está encontrando oportunidade de vazar, mas existem muitas oportunidades. E essas oportunidades nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, porque você vai passar um pouquinho para a gente aí o que você acha que vai acontecer. Então, antes de eu falar do mercado náutico, conta para a gente o que você acha que vai acontecer no mercado varejista aí nos próximos dias, nos próximos meses. Você falou muito bem, a gente não tem como prever. Pode ser que termine em junho, julho. Existem prognósticos até para o mês 8. O que você acha aí que vai acontecer no futuro? Então, Jota, assim, antes de falar o que vai acontecer no futuro, eu acho que era legal dar uma olhada para trás, né? Igual você fez aí, viu a questão da Segunda Guerra Mundial, e eu vou falar um pouquinho do que o mercado, assim, principalmente do Rei do Mate, das lojas de lanchonete, de franchise, vivia antes de pensar pós-pandemia. O mercado varejista é um mercado de alta quantidade de mão de obra, então é uma grande primeira porta para o primeiro emprego, sempre foi, e era assim, muito emprego, muita contratação, e uma coisa que eu sempre dizia aí quando eu ia ao projeto e falar para os meninos que estavam estudando, era assim, talvez o mercado de varejo, talvez aquela loja que te contrate não seja o seu emprego para o resto da vida, que talvez seja um emprego de um semestre, mas que seja pouco, mas que seja muito bacana enquanto durar, né? Que seja assim, os 6 melhores meses da vida sua e da empresa, porque isso vai abrir porta também para você atuar em outros segmentos. Então, se o mercado varejista não se apresenta como um mercado que as pessoas pensem numa carreira, eu até discordo disso, mas é a realidade, que as pessoas pensem pelo menos que seja uma primeira porta, um primeiro emprego de qualidade. Antes da pandemia, João, eu sentia muita falta de algumas atitudes no jovem que vinha compor a nossa equipe, né? Isso se traduzia muito assim, há 10 anos atrás, quando eu vim para o Rei do Mate, a gente olhava uma equipe assim, a primeira função chama atendente. A gente olhava para os atendentes, tinham 2, 3, 4 atendentes, merecendo ser monitor, esperando a vez, né? E nos últimos 2, 3, 4 anos, a gente tem tido dificuldade de olhar para os atendentes e falar assim,
esse cara está merecendo ser monitor. E aí eu estou te chamando isso de falta de atitude, né? Por exemplo, hoje em dia o mercado oferece muito curso. Por exemplo, o Sebrae oferece um curso de vigilância sanitária para manipulador de alimentos. Pela internet, a galera tem smartphone, a galera tem acesso à internet, até porque a loja tem Wi-Fi, e eu tive que colocar esse curso do Sebrae de vigilância sanitária como obrigatório no processo seletivo das pessoas. Porque enquanto isso era um link que eu compartilhava, incentivava, uma grande parte da equipe não fazia. Então eu coloquei como obrigatório. Outra coisa que eu vi, assim, Jonatas, nos jovens, quando eu falo atitude, assim, a galera costuma dizer que não gosta de ler, né? E assim, o que ele experimentou de leitura para dizer que não gosta de ler, né? Então, por exemplo, a galera que está no Projeto Grael, se lê um livro do Lars, né? A história de vida do Lars, por exemplo, eu li, sou fã do Lars, todo mundo que eu prestei o livro adora o livro do Lars, e vai aqui um abraço para ele, mas eu tenho certeza que vai gostar da leitura. Aqui não gosta desse, gosta de um próximo, mas a leitura traz para o jovem a possibilidade de vocabulário bacana, né? A possibilidade de você interpretar um texto, interpretar um comportamento. Então, acho que o caminho da leitura é um caminho um pouco sem volta. Que leia na internet, né? Mas não leia um parágrafo, que leia um artigo, uma matéria. Outro item que eu chamo de falta de atitude é um convívio social um pouco mais amplo, sabe? Eu percebi os jovens com um convívio social muito restrito. E aí a gente tende a pensar assim, pô, mas os caras têm dificuldade com passagem, né? E aí, assim, tem aluno do Projeto Grael, por exemplo, que o Projeto Grael foi ao Espaço Cultural dos Correios, por exemplo, né? Sim. Nem todo aluno do Projeto Grael foi ao Espaço Cultural dos Correios. Esse aluno, às vezes, vai ao Plaza, que é do lado do Espaço Cultural dos Correios, e não está tendo atitude de se, pô, já que a galera veio aqui, vou entrar, vou ver o que é bacana nesse espaço cultural, quais são as possibilidades que esse espaço cultural dos Correios me oferece, e gratuitamente. Então, eu acho que essa convivência social um pouco mais ampliada, sabe? Sair um pouco do cotidiano ali, do dia a dia, do amigo mais colado, da rua mais próxima, sair um pouco da zona de conforto e entender que esse convívio social, essa oportunidade de ter cultura no espaço cultural dos Correios, essa oportunidade, por exemplo, de interagir comigo, contigo, torna eles mais amplos, mais interessantes para a empresa, né? No atendimento ao cliente, por exemplo. Então, fala, pô, mas isso é utopia, jovem é assim mesmo, né? Eu tive no Nata, um colégio, não sei se você conhece, João. Conhece o Nata? Não. Então, é um colégio estadual no Colombandê, sabe? E quando eu cheguei lá para fazer essa apresentação sobre o mercado de trabalho, primeiro emprego, os jovens são muito curiosos nesse assunto, os jovens já tinham pesquisado meu nome, já tinham entrado no meu Facebook, no meu Instagram. Teve um jovem que me pediu uma selfie porque a mãe dele trabalhou comigo, sabe? Então você vê que tem jovem sim que está ligado, que está com atitude, sabe? E está usando a mídia social, que é uma ferramenta que eles dominam como ninguém, a favor deles, né? Já sabiam a história do Rei do Mate, sabiam a história da Copenhague. Então, eu analiso assim, que o mercado antes era um mercado que o jovem, aquele do primeiro emprego, tinha pouca atitude, sabe? Tinha pouca curiosidade, era necessário mais curiosidade, mais atitude para deslanchar na carreira. Você comentou coisas muito importantes, Maurício, e eu concordo com todas elas. Na verdade, atitude era uma palavra que eu sempre guardei escrito em vários lugares. Faz toda a diferença. Meu sonho era ter uma empresa chamada Atitude, escrever isso, passar para todas as crianças, para todos os jovens. Eu vim de escola pública, então assim, eu fui aprender o que é poupança, o que é investimento, o que é guardar dinheiro depois que eu entrei na faculdade, por exemplo.
Então, assim, existe uma defasagem muito grande na nossa educação. Esse não é o tema da nossa conversa, mas fazendo um link com tudo que você disse, eu faço um paralelo agora com a matriz SWOT, que acho que vale uma grande dica para quem está assistindo a gente agora, quem vai assistir depois. Isso vai ficar gravado, compartilhado pelas próximas 24 horas no perfil do Projeto Grael. Os indivíduos, os nossos alunos, quem está assistindo, por favor, se conheça. Se conheça. Olhe para dentro de você. Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Onde é que você está? Quem é você? Olha para dentro, se identifica, veja onde você quer trabalhar, aonde você quer estar daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos. Isso se chama planejamento estratégico. Mas não vou falar esses nomes bonitos, mas olha para dentro de você. Se você conhecer as suas forças e as suas fraquezas, você já tem meio caminho andado, porque você sabe quem você é. Se você sabe quem você é, você precisa agora montar um plano de ação. Você precisa saber quais pedras você quer pisar. Se você vai andar pela praia, se você vai andar pelo mar, se você vai navegar. Esse é um paralelo que eu faço com o mercado náutico. E aí, se você vai trabalhar no mercado náutico, você precisa entender se você vai ser sazonal ou se você quer ser perene. Se você vai trabalhar com eventos esportivos, se você vai ter uma agenda produtiva, se você vai trabalhar a cada mês em um evento, se você vai trabalhar num grande evento a cada 2, 3, 4 meses, ou se você quer ter sempre um emprego fixo. Você precisa se conhecer, você precisa saber se você quer ganhar muito dinheiro em um evento, ou se você quer ganhar um pouquinho menos, mas ter uma segurança um pouquinho mais. E aí, fazendo paralelo com tudo que você disse, Maurício, no nosso esporte você pode ser oficial de regata, você pode fazer comissão de regata, você pode ser marinheiro de um clube, você pode trabalhar num grande evento esportivo, você pode se especializar para isso, mas isso não pode ser o seu plano número 1. Você precisa ter um plano número 2. Você precisa saber qual é o seu ganha-pão. Você precisa saber quanto você precisa por mês. Na verdade, você precisa montar uma estratégia. Quem sou eu para analisar a sua vida? Você precisa se analisar, você precisa se conhecer. Porque você sabendo quais são as suas forças e as suas fraquezas, você vai definir melhor o ambiente no qual você está inserido. E aí você precisa saber se você mora numa comunidade, se você mora na beira do rio, se você mora na frente do mar, se você mora num grande centro urbano. E aí você precisa enxergar as oportunidades. Quais são as oportunidades e as ameaças que o ambiente te oferece. É importante analisar as ameaças, mas não supervalorizá-las. Você precisa conhecer os seus concorrentes, você precisa conhecer as ameaças do seu setor, você precisa conhecer as ameaças da sua vida, da sua comunidade, onde você está, mas também as oportunidades. Cuidado também para não supervalorizar as oportunidades. Quando eu digo que você vai montar um planejamento estratégico, mas vou traduzir para quem está ouvindo a gente, o meu sonho, o que eu quero ser, aonde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, daqui a 20 anos, quando eu tiver a idade do Maurício, do Jonatas, o que eu quero estar fazendo? É fácil, quero ser rico. Legal, vou fazer um paralelo com o mercado náutico. O que você quer fazer? Ganhar regata. Parabéns, ganhar regata todo mundo quer. Você precisa primeiro analisar a condição climática, preparar o seu barco. Você precisa primeiro largar muito bem, saber que lado você vai largar, qual contravento você vai fazer, por que lado. É sazonal? É perene? Você precisa ganhar. Como que você vai ganhar dinheiro? Como que você vai fazer o contravento? Como que você vai fazer o popa? Você vai chegar? Em que momento você vai chegar? Em que lado da linha você vai chegar? Estou tentando fazer um paralelo, Maurício, com tudo que você disse, com a nossa prática esportiva. Talvez os termos não sejam ótimos para várias pessoas. Contravento, largada, chegada. Como assim caçar mais a vela, folgar a vela? O que é vela de 7 dias? Não, calma, a gente está falando para o mercado náutico, para os nossos amigos velejadores, para o nosso público, que é os grandes valores que o nosso esporte ensina. E o Projeto Grael tem vários valores aplicados dia a dia, e aí eu ressalto a importância do profissional da vela. Usando as palavras do Maurício novamente, é uma grande oportunidade para formação, aperfeiçoamento. A Confederação Brasileira de Vela está fazendo cursos à distância para monitores de vela, para quem quer aprender a dar aula de vela. Nós estamos fazendo um grande seminário nacional de vela jovem, o Juan Sierra, uruguaio, grande amigo, está online acompanhando aqui a gente também,
com várias palestras de nutrição, de planejamento, a importância dos pais na formação dos alunos. Existem muitas oportunidades boas surgindo. Vocês precisam se capacitar, nós precisamos nos capacitar, formar, aperfeiçoar a cada momento. E esse é um recado que eu queria deixar nessa parte, que é exatamente o que você falou. É muito bom ouvir isso de você, Maurício, que é um grande empresário, um grande pedagogo, uma pessoa influente na nossa cidade, porque isso eu tento levar sempre para os nossos alunos. Muitas vezes eles não sabem quem são, nem onde estão, mas querem ser ricos. Tá bom, como que você vai fazer para ser rico? Como que você vai fazer para ser um bom professor? O que você quer estar? Onde você quer estar? Diga aí que eu sei que você quer comentar, hein? Motivei. Então, o papo está muito bom. E uma pergunta que cabe, para quem diz que quer ser rico, uma pergunta que eu faço, Jonas, assim, mas é rico de quê, né? Porque assim, eu sou rico de saúde, eu sou rico da minha família, né? Eu sou rico de amigos. Então, uma pergunta que o jovem que está entrando no mercado de trabalho ele quer ser rico de quê, né? É uma reflexão importante. Jonas, eu vou dar uma emendada aqui, que eu estou preocupado com o tempo. A Natália... A gente tem uns 10 minutos aí ainda. A Natália alertou bastante a gente com relação a tempo. Então, vamos lá. Isso. O que eu acredito no mercado varejista é que a gente vai ter um novo consumidor pós-pandemia. Exatamente. E o que eu chamo de novo consumidor? São novos hábitos. Por exemplo, eu acho que o WhatsApp, a compra pelo WhatsApp, é uma relação que vai vir para ficar. E aí eu lembro da época dos sites, que surgiram os sites, e diziam assim, que as lojas vão acabar, as pessoas vão comprar por site. Isso não aconteceu. As lojas continuam existindo e os sites também. Então, eu acho também que o WhatsApp não vai substituir as lojas, as relações com o vendedor. O WhatsApp veio para fortalecer essa relação, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho no meu WhatsApp vários clientes da loja que eles interagem, perguntando se reabriu a loja, interagem com a satisfação de ter recebido o produto. Então, eu acho que esse canal do WhatsApp vai ser um canal que veio para ficar. Eu, particularmente, faço compras no supermercado pelo WhatsApp. A pessoa cuida das minhas compras, separa produto melhor do que eu. E assim, eu não pretendo deixar de usar o WhatsApp para vários tipos de consumo que eu faço, né? A Glória está dizendo, assim como os livros iam acabar mediante a internet. Então, os livros continuaram existindo, a internet está aí cada dia mais forte e tem várias formas de leitura, mas o livro continua existindo. Obrigado, Glória, pela participação. Eu acho também que as pessoas vão escolher menos aglomeração. Então, antigamente, a gente escolhia o restaurante que estava mais cheio, porque a gente entendia que tinha uma comida melhor, né? Eu acho que isso a gente vai entender que não é muito higiênico, não é muito agradável, umas mesas coladas, né? Esse novo consumidor, eu também acho que ele vai cuidar um pouco mais da higiene. Então, tem lugares que vendem comida, né? Eu trabalho com comida, que eu não entendo como é que as pessoas confiam naquele tipo de alimentação. Algumas pessoas, a minha companheira Patrícia me contou que a mãe dela quase morreu porque comeu algo assim com uma higiene ruim. E ela tem um bom cuidado por causa disso. Quem já passou por alguma situação de saúde, toma cuidado. Mas a gente não tinha essa consciência da exposição de saúde que a gente pode correr comendo uma alimentação em um lugar que não é seguro, né? A questão, por exemplo, da higiene pessoal. Alguns colaboradores nossos, a gente tem que ensinar a lavar a mão, porque o cara não sabia, né? Então, assim, lavar a mão não é só para o Covid, né? Para vários tipos de gripe, de vírus, a gente se protege lavando a mão. Eu acho que esse hábito veio para ficar, né? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha um amigo meu que era arquiteto, o Anderson, e ele me criticava que eu chegava no restaurante e apertava a mão da pessoa que estava almoçando, sabe? Pô, você veio da rua com a mão suja, e eu nunca tinha me parado para pensar. E a gente vai ficar muito atento a esse tipo de coisa. Eu agora lavo a mão e evito apertar a mão, mesmo antes do Covid, porque eu acho que não é higiene, né? Eu acho que as pessoas vão ter uma nova relação com o trabalho, né? Eu acho que todo mundo que ficou em algum momento em casa nesse isolamento social viu o quanto é bacana você se arrumar, tomar um banho, ir para o trabalho, produzir alguma coisa,
sabe? Servir alguém, que não é uma relação de escravidão, não é uma relação desqualificada. É uma relação social e muito qualificada, né? Você ter um trabalho e você servir alguém. E esse alguém vai te servir no momento que você precisar. Eu acho que vão surgir novas relações, por exemplo, no trabalho também, né? Eu brinquei com a Patrícia, eu falei assim, aquele bolo de aniversário que a gente cantava lá no Rio do Mar, todo mundo soltando saliva no bolo, né? Isso não vai mais existir. Mas além disso, que é apenas uma brincadeira, eu acho também que a gente vai ter uma nova relação no trabalho, porque a gente vai valorizar a presença do colega de trabalho, né? A gente vai valorizar a presença do cliente na nossa loja. Então, essas coisas que a gente tinha esquecido que tinham valor, a gente volta a valorizar. E por último, que eu marquei como o novo consumidor, eu entendo que o pequeno varejista, que até agora a gente não usava muito, pelo menos no segmento de Rei do Mate, da Copenhague, a gente não usava muito rede social para vender. E eu acho que a partir dessa pandemia, toda pequena loja vai ter uma rede social. Assim como toda pequena loja tem internet, eu acho que toda pequena loja vai ter rede social e vai ter interação com o cliente pela rede social. Tá? Esse é o cenário que eu vejo como pós-pandemia. Eu vou emendar um pouquinho aqui, Jonas, e vou falar sobre as oportunidades e devolvo a bola para você. Pode ser assim? Lógico, combinado. Então, o que eu vejo como oportunidade? Assim, a gente está em isolamento social, muito menos emprego, mas está rolando emprego, né? Então, por exemplo, se eu fosse um jovem hoje que estivesse sem trabalho, eu já iria preparando o currículo, por exemplo, para varejos que estão vendendo mais do que antes da pandemia. Mas existe, claro que existe. Por exemplo, farmácia. Farmácia hoje vende mais, muito mais do que antes da pandemia, né? Eu vejo um movimento maior no supermercado, porque as pessoas não vão ao restaurante e estão comprando, fazendo suas compras, né? Eu vejo, por exemplo, material hospitalar, loja de material hospitalar, vendendo mais. Então, existem, apesar de o mercado estar parado, mas existem mercados que estão bem ativos. Por exemplo, empresas que vendem no e-commerce, né? Existem números que dizem que o e-commerce aumentou 40%. Então, se eu sou um jovem que fiz o curso da LASA de varejo, eu faço um currículo para as empresas de e-commerce, né? Tem várias fortes, tem várias micro, tem várias médias empresas que já estão contratando funcionário nessa época de isolamento social, né? Uma outra oportunidade que eu vejo assim, é atuar, por exemplo, cuidando da mídia social do pequeno varejista. Então, por exemplo, ao invés de o cara só fazer mídia social, eu não consigo, com o orçamento da minha loja, contratar uma empresa para cuidar da minha mídia social, né? Então, se eu tiver um colaborador que, além de fazer as atividades dele, ele tem um cuidado com a minha mídia social ali no momento que a loja tem menos movimento, esse cara tem um valor muito maior para mim do que um outro concorrente à vaga, né? Eu voltei a repetir com relação à leitura. Eu acho que tem uma oportunidade nesses momentos aí de isolamento social, descobrir gostos pela leitura, né? Outra coisa que eu acho também que nesse isolamento social a gente pode aproveitar para pesquisar sobre as empresas, né? Eu mandei um currículo para a farmácia Pacheco para lá dar uma pesquisada na história da Pacheco. Se você for chamado para entrevista, você sai à frente disso aí. E por último, dizer também que esse isolamento social, ele possibilita a relação social à distância, mas que, por exemplo, eu e Jonas, a gente nunca tinha ficado uma hora conversando, né, João? Apesar da gente participar do mesmo conselho e a gente se gostar, mas a gente nunca tinha investido uma hora em trocar uma ideia. Ô, Jonas, para passar a bola para você, eu queria fazer 2 movimentos. Um é mandar abraço para o Empório Belvedere, em nome do Paul Bell. Mandar um abraço para o projeto social no Rio, chamado No Palco da Vida, em nome do Vitor. Mandar um grande abraço, esse é muito especial. Se eu pudesse, eu dava um beijo nele agora, o Anderson Damião. Dizer da minha admiração pelo Pipil, eu falo Pipil do Grael. Ele entrou aí na live. Mandar um beijo para minha sobrinha, Sofia, e um abraço para o meu amigo Elias. Aí, Jonas,
eu vou ler uma poesia que eu fiz para o aniversário do Projeto Grael. Você me permite? Por favor, será muito bem-vindo. Então eu vou ler aqui, ó. Velejar é preciso. Velejar é preciso, navegar no Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, paisagem, arranca sorriso. Juventude raçuda, encara cotidiano difícil, superam juntos em Juruju. Tem capotaria e natação, pedagogia integral, marcenaria. Tudo junto construindo a cidadania. Lars é exemplo de superação. O livro dele é sensacional. Torben é medalhista, pai de campeã olímpica. Axel, competente e ambientalista. Vem, jovens, serrar fileiras, velejar e assistir às aulas. Temos muitas carteiras, professores e acolhida. Projeto Grael, gerações da vela. Juventude emancipada, na formatura revela. Bombordo, Boresta, Moitão, aprendem no oceano, dia a dia, que a vida é imensidão. Em contêiner improvisado, começaram. Sonharam olhando o horizonte. A sede é um luxo. A vista é um presente. A piscina, os barcos, o mar. Bons ventos. É tudo. Eu escrevi isso em parceria com o Sadi Bianchini. Pô, muito legal. Parabéns. É um talento. Um talento muito bom. Eu tenho 2 minutinhos para encerrar aqui a nossa live, o nosso bate-papo, a nossa troca de ideias. Muito obrigado pela poesia, isso nos motiva a ir cada vez mais além. O meu recado é bem simples, aproveitem as oportunidades. Mas para aproveitar bem as oportunidades, nós precisamos estar bem preparados. Aproveite esse momento de quarentena, aproveite esse momento para aproveitar e conhecer a sua família. O Brasil precisa de pais melhores, precisa de filhos melhores, precisa de irmãos que se ouçam, precisa ouvir, falar menos. Exatamente isso. Vamos aprender a ouvir. Existem vários exemplos na nossa sociedade muito bons que estão nos levando a refletir mais as nossas relações humanas, a refletir mais sobre quem nós somos e aproveitar melhor as oportunidades. Fazendo um paralelo com o mercado náutico, escolha melhor a sua tripulação, escolha quem está bem ao seu lado, escolha quem vai estar junto com você nesse barco, escolha melhor as suas velas, escolha melhor que regata você vai correr. A gente não precisa entrar em qualquer briga, e nem em toda briga. Por isso, eu volto àquilo que nós falamos lá atrás. Aproveita esse tempo para se conhecer. Aproveita esse tempo para observar melhor as oportunidades e ser feliz. Vai acabar o nosso tempo para a gente poder compartilhar mais no futuro. Os nossos contatos estão disponíveis. Podem acessar a gente através das redes sociais do Projeto Grael. Fiquem com Deus, cuidem-se e cuidem de quem vocês amam. Um grande abraço. Maurício, manda um abraço aí para a gente encerrar. Olha, um abraço, lembrando ao Jonas que a gente tem que sorrir para a foto, que a Natália pediu, sorri aí, tá bom? Então tá. Um abraço a todos. Tchau, tchau.